Há mais ou menos 2 semanas atrás, um grande amigo meu que faz vídeo aqui pro YouTube teve todo o equipamento de vídeo roubado. Isso é especialmente grave no caso dele, porque além de fazer os vídeos dele pro YouTube, ele também usa o equipamento dele para ganhar o dinheiro dele. Ele trabalha com produção de vídeos profissionalmente. Na hora que eu fiquei sabendo disso, eu ofereci a minha ajuda e me dispus a fazer qualquer coisa que eu pudesse fazer para ajudar ele. A primeira ideia que eu apresentei para ele foi que a gente fizesse algum tipo de financiamento coletivo para ele conseguir arrecadar fundos para comprar todo esse equipamento que ele perdeu. E ele achou isso uma ótima ideia, então é isso que a gente está seguindo até o momento. Mas acontece que teve todo um processo por volta disso, de ajudar ele a ganhar esse dinheiro de volta. E a gente acabou achando um sistema que funciona pra gente. Eu separei algumas dicas de como fazer com que um projeto que parece super complexo se tornar algo possível. E eu achei que era uma boa compartilhar isso com você também, já que nem todo mundo tem uma visão clara do que fazer quando tem algum projeto grande em mente e não sabe nem por onde começar. Esse meu amigo se chama Giovanni Zilk, os canais dele vão estar aqui na descrição do vídeo. E ele já fez muitos vídeos no passado ensinando como fazer vídeo, ensinando como produzir conteúdo de qualidade aqui no YouTube. E quando ele começou a fazer isso, isso ainda era novidade aqui no Brasil. Não tinha muita gente que fazia esse tipo de conteúdo. E acabou que eu consumi bastante do conteúdo dele para fazer os vídeos que eu faço até hoje. Nada melhor contribuir com o que eu posso contribuir, que é o meu conhecimento e a minha boa vontade. O que acontece é que esse tipo de projeto faz com que a maioria das pessoas desista por simplesmente não saber por onde começar. Mas por eu morar no Rio de Janeiro e ele morar no Sul, as coisas ficavam um pouco complicadas. Eu não poderia ir até ele, ver as coisas que ele perdeu e tentar ver o jeito que ele grava. As únicas coisas que eu tinha eram as coisas que eu lembrava de perguntar e que ele passava pra mim pelo WhatsApp. Isso funciona numa boa parte dos casos, não tô dizendo que não funciona, mas eu achei melhor que a gente tivesse um outro sistema de comunicação também, além do WhatsApp. Eu sei que isso parece muito formal, muito chato, mas só que isso é um conceito muito simples na verdade, que é todo mundo ter toda a informação, todo o tempo. Só precisa de um lugar em que tenha toda a informação, que essa informação esteja completamente atualizada e que não tenha nenhuma dúvida sobre quem vai fazer o que, onde, quando, como. Então eu optei por usar um sistema de gerenciamento de projetos, que é o Trello. Eu poderia ter usado qualquer outro, não estou recebendo nada do Trello para fazer isso. Mas o Trello é o que eu tenho mais familiaridade, é o que eu uso mais, eu uso para os projetos da faculdade. Não precisa ser um sistema digital obrigatoriamente, você pode usar post-it, você pode usar um quadro negro, você pode usar qualquer coisa que você tenha em mente, contanto que todo mundo tenha acesso a essa informação. Se você está numa empresa, por exemplo, e todo mundo tem acesso a uma sala, você pode botar um quadro de avisos que tenha essas informações. Se você tem um grupo menor, mas ainda assim vocês se encontram com bastante frequência, vocês podem ter uma pessoa que segura um cartaz que tem as coisas desenhadas, tenha post-it colado, essas coisas assim, e que possa fazer com que todo mundo fique sabendo todos os dias o que tem que fazer, ou então pelo menos toda semana. Às vezes parece que um projeto é muito grande, ou então muito complexo, mas na verdade ele é só um monte de pequenas tarefas que são até tranquilas de serem feitas, são possíveis de serem feitas. Só que precisa de um olho muito atento e você precisa ter um pouco de treino também nessa área, um pouco de vivência, para você conseguir entender o que você pode fazer para dividir uma tarefa, para você dividir um grupo de tarefas em tarefas menores. Então, na hora de organizar um projeto, você não faz simplesmente uma lista de grandes coisas para fazer. Você faz também a lista das pequenas coisas que estão embutidas nesses objetivos maiores. Então, você pode fazer colunas e cada coluna tem uma grande tarefa e dentro dela você coloca várias pequenas tarefas que você possa riscar depois. Ou então, em sistemas digitais, você pode fazer, por exemplo, que um bloco que tem uma grande tarefa seja dividido em um checklist, então alguma coisa que faça com que várias tarefas possam ser marcadas como concluídas e no final você consegue ver o processo que está total daquela grande tarefa. Isso é uma forma de você também conseguir ver como está o andamento do projeto. E isso nem sempre é muito fácil. Você pode usar sistemas como Dropbox ou então como Google Drive, em que você consegue compartilhar os mesmos arquivos com as mesmas pessoas. E todo mundo vai ter uma versão atualizada daquele arquivo, então ela pode enviar alguma coisa para qualquer pessoa do grupo. Geralmente junto com o Trello eu uso o Google Drive, em que eu posso colocar lá os links para os meus arquivos e as pessoas podem acessar. São pessoas que estão fazendo aquelas tarefas, são seres humanos, então vai haver falha, vai haver algum atraso. Algumas vezes as pessoas completam alguma coisa, mas na verdade
elas acham só que completaram, elas não terminaram alguma coisa, então não fizeram direito, então precisa de revisão. Então você precisa levar em conta quando você está definindo as datas de entrega e as datas mínimas, datas máximas de entrega, porque você não pode fazer com que uma falta de uma entrega atrapalhe todo um processo. Você precisa evitar isso o máximo possível, porque nem todas as pessoas que trabalham no projeto vão terminar as tarefas delas no tempo que está estipulado ali. É sempre bom você colocar 2 ou 3 pessoas para cada parte do projeto, porque aí se uma das pessoas falhar, uma pessoa ficar doente, acontecer alguma coisa com a pessoa, ou então ela simplesmente não puder fazer aquilo que está sendo pedido, não souber fazer, outra pessoa pode fazer e isso não vai atrapalhar nenhuma outra parte do projeto. Você não fica dependente de uma só pessoa para que todo um grupo de atividades seja realizado. Você tem ali outra pessoa que pode ir avançando alguns outros tópicos e talvez quando terminar os tópicos dela entre nos tópicos da pessoa que não pode no momento. Todas as pessoas do projeto precisam estar confortáveis com o nível de trabalho que eles têm. Uma gestão muito bem feita de projeto não sobrecarrega ninguém. Se tem alguém sobrecarregado, provavelmente é um problema de gestão ou então de falta de pessoal, que acaba sendo um problema de gestão também. Uma forma muito fácil de resolver isso é fazer com que as pessoas que precisam fazer as tarefas consigam ranquear as tarefas em termos de dificuldade. E a pessoa que tiver com mais tarefas difíceis tenha uma colher de chá, digamos assim. Você jogar umas tarefas que são um pouco mais difíceis para uma pessoa que já está abarrotada, para uma pessoa que já está um pouquinho mais leve, já tem ali menos tarefas complicadas para fazer. Você pode usar etiquetas ou sistemas de cores para definir esse tipo de dificuldade. Às vezes você precisa dar uns passos para trás, observar o projeto de longe para saber para que lado ele está indo, para saber que direção ele está tomando e também para você saber a qualidade das coisas que estão sendo feitas. Quando você está muito focado num projeto, você tende a não ver muito bem os detalhes, tende a não perceber algumas falhas que quando você dá uma esparecida, sai e vai, sei lá, tomar um café e volta, quando você dá uma segunda olhada, você vê que tem muita coisa errada, então que tem bastante detalhe que precisa ser acertado. Então quando você fica maratonando, fica direto no seu trabalho, fica muito focado, é muito difícil de você perceber algumas sutilezas que você já está acostumado a ver e acaba passando batido. Tira um tempo para você, vai dar uma passeada, vai esvaziar um pouco a sua cabeça para você depois voltar com outros olhos para esse projeto. Às vezes revisitar ele um dia depois. Todas as formas de falar comigo você encontra aqui na descrição do vídeo. Eu não tô aqui para ficar pagando de bonzão e dizer que eu sempre sou a melhor pessoa, que eu sei tudo sobre gerenciamento de projetos. Mas essa é a minha visão e é isso que eu estou vivendo no momento. E eu também quero saber a sua opinião. Se você tiver alguma crítica, elogio, comentário. E se você tem alguma dica sobre participar de projetos ou então de administrar projetos, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo que a gente vai se falando. Te vejo no próximo vídeo e tchau!